Pessoal, o segundo gênero literário que a gente vai estudar aqui vai ser o gênero narrativo ou o gênero épico. E aí ele vai ser muito diferente, né, em relação ao gênero lírico, no sentido de que aqui o que conta é que a gente vai estar narrando uma história. Está contando uma história mesmo. Então, aquelas histórias todas que a gente conta para os nossos amigos e tal, então, tudo aquilo ali é uma narrativa. Então, portanto, está inserido dentro do gênero narrativo. Então, dentro do estudo da literatura, você tem esse gênero. Pode ser chamado de épico também, mas é mais comum que você veja o gênero narrativo. Pessoal, como o gênero lírico, né, você tinha a predominância do poema, e aí a gente está falando em predominância e não em exclusividade, aqui vai predominar o texto em prosa. Então, o texto em prosa tem uma série de elementos. Vamos ver aqui cada um deles, né? Quais são esses elementos. Você tem o enredo, ou seja, a história em si que está sendo contada. E essa história vai estar sempre pautada, né, pelo desenvolvimento dos acontecimentos durante o tempo. Então, qualquer livro desses que a gente lê, eles vão estar pautados nesse sentido. Além disso, você tem geralmente, pelo menos, você tem uma definição muito mais clara de condições de espaço e tempo. Não estou falando aqui só de país e período histórico. Estou falando, de repente, de um acontecimento que se passa no quarto do personagem principal durante, sei lá, 15 minutos de interação, né? Então você tem esses elementos todos que vão te dando ali uma sensação da rapidez dos acontecimentos e dos deslocamentos que os personagens vão tendo. Além disso, você tem a presença dos personagens, né, gente? As pessoas que estão ali, que compõem aquela história. E aí você vai ter três tipos de personagem. Você vai ter o protagonista, o conhecido mocinho, né, das nossas novelas aí todas. O antagonista, que é mais ou menos opcional, pode ser que você tenha um romance que você não tenha um antagonista, né, aquela coisa bem assim, contra o protagonista. E você tem os coadjuvantes, que são os outros, né, que são aqueles que estão ali quase fazendo figuração, né, são os ajudantes dos personagens principais. Gente, a história é contada sempre por um narrador. Então você tem uma pessoa que vai te contando a história. E aqui é importante que a gente tenha em mente que você tem três tipos de narrador. São eles o narrador personagem, ou seja, esse narrador é um desses caras aqui da história. Ele está dentro da história. Pega, por exemplo, o clássico lá do Machado, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas morre e começa a contar suas próprias memórias. Então ele fala sempre em primeira pessoa. E aqui a ideia de foco narrativo vai ser muito importante. Porque você tem o foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, quando o narrador é um personagem, e você tem um foco narrativo em terceira pessoa. E como é que vai funcionar isso? Você pode ter um narrador que é simplesmente um observador, ou seja, ele não participa da história, mas ele observa todos os personagens. E você tem um tipo de narrador que é o narrador onisciente. Você pega, por exemplo, aqui, né, o caso do romance também lá do Machado, o Quincas Borba. No caso do Quincas Borba, o narrador, ele pura e simplesmente observa os personagens que estão ali desenrolando aquela história. Ele não participa dessa história. Então o foco narrativo todo é em terceira pessoa. A diferença aqui é que o narrador onisciente, ele não só observa esses personagens, ele também é capaz de ler a sua mente. Porque veja bem, se você está observando uma coisa que está acontecendo, você só é capaz de contar depois, como um narrador observador, aquilo que de fato acontece, as ações das pessoas. Você não é capaz, evidentemente, de contar o que as pessoas pensaram. E aí, nesse caso, se você fosse capaz de fazer isso, se você fosse Deus, né, você seria um narrador onisciente. Eu trouxe aqui um exemplo de narrador onisciente, né, que é até bastante comum na literatura, mas eu trouxe um texto chamado Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, que não deixa de ser uma obra de ficção, não deixa de ser um romance, embora seja altamente filosófico. Em um determinado momento ele fala assim, o narrador falando, né, quando porém Zaratustra se viu só, falou assim ao seu coração, será possível que este santo ancião ainda não ouvisse no seu bosque que Deus já morreu? Vejam bem, gente, Zaratustra falou ao seu coração. Existe uma grande possibilidade, portanto, de que Zaratustra não falou isso em voz alta, ele apenas pensou, falou para o seu coraçãozinho, como diria o Gabriel Feitosa. Ou seja, esse narrador aqui não é um mero observador, porque um mero observador ia só ver o Zaratustra ali pensando, parado, sei lá. Você precisa de um narrador onisciente para ser capaz de entender isso que o Zaratustra estava pensando sobre a morte de Deus, que é uma teoria muito comum aí, né, que é muito famosa do Nietzsche. Pessoal, para fechar, existe um tipo de texto narrativo que nós chamamos de epopeia,
que vem lá desde a Antiguidade Clássica, né? Você tem a Ilíada, por exemplo, do Homero, você tem um texto enorme, né? Você tem ali um texto que não é um simples soneto, não é um simples poema, né? Mas ele é um gênero narrativo, entretanto ele não está escrito em prosa, ele está escrito em verso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso numa próxima aula. Só que eu já quero que vocês tenham em mente esse nome aqui, epopeia. Muito importante, principalmente naquilo que nós chamamos de mito fundacional de algumas nações. Por fim, algumas formas, né, de textos em prosa incluem o conto, a novela e o romance. Aqui, basicamente, a diferença, né, é que conforme você vai fazendo do conto para a novela para o romance, o tamanho do livro, né, vai aumentando, porque você vai ter provavelmente mais personagens, enfim, mais enredo, então você tem um livro que é maior, sendo o romance o maior de todos. E é muito importante que a gente tenha em mente uma coisa, gente. Com relação ao narrador, quanto mais por dentro da história o narrador está, menor a confiabilidade dele. Pensa bem, se você tem um narrador que consegue ler o pensamento de alguém, ele é altamente desconfiável, porque ele está vendo tudo e ele está vendo tudo que as pessoas estão pensando. Já um narrador observador, ele não sabe o que as pessoas estão pensando, então ele é menos confiável, ele sabe menos. Um narrador personagem, ele sabe ainda menos. Você tem lá o caso do Dom Casmurro, em que o Bentinho nem sequer, ele se convence de que a Capitu o traiu, mas ele não consegue necessariamente nos convencer, porque você tem ali um narrador que não é muito confiável, exatamente porque ele é um personagem da história. Se ele fosse um narrador onisciente, você saberia se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho.